Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre uma doença crônica que atinge mais de 7 milhões de brasileiros, a obesidade. Quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí que o Viva Saúde já está no ar. E em nome da Unicred e da Maria Rocha, então, para a gente conversar sobre cirurgia bariátrica, eu recebo hoje aqui o Dr. Ricardo Reis. Doutor, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que esse assunto vai interessar muita gente que está vendo a gente hoje. Obrigado, Aline, você, obrigado à Unimed. A gente está aqui para esclarecer, tentar fomentar esse assunto tão interessante, né? Tão pujante e uma doença hoje que é uma pandemia, né? A gente vê vários países, a grande maioria, com mais da metade da população das pessoas com grau de sobrepeso. Isso tem um impacto na saúde pública, na expectativa de vida das pessoas, na qualidade de vida, então é muito importante a gente trazer esse tema. Pois é, doutor. Hoje no Brasil, até peguei alguns dados, que a obesidade ela já está atingindo mais, até quase 7 milhões de pessoas no Brasil. Para a gente tentar contextualizar um pouquinho, mudança de hábito, estilo de vida, o que você sugere que pode ter essa epidemia hoje dessa obesidade? Acho que são vários fatores, né? Principalmente isso, eu acho que do passado o hábito de vida estava muito mais relacionado com atividade física, a maneira como as pessoas se movimentavam nas cidades, né? A própria infância. Hoje em dia essa história dos digitais, das telas, das crianças muito dentro de casa, não tão voltadas para aquela prática, às vezes, das brincadeiras de rua, a adolescência também. Eu acho que tudo isso vai trazendo a obesidade junto com uma mudança importante na alimentação. Então hoje a gente vê muita alimentação processada, a gente tem aquela frase que a gente hoje abre muito mais embalagens do que descasca, por exemplo, frutas, lava verduras, e isso vai trazendo um impacto de uma inflamação no organismo, gerando alteração da saciedade, né, com obesidade. E o que é a obesidade, se a gente fosse conceituar? É o acúmulo de gordura, né, que pela Organização Mundial de Saúde existe um índice que se chama índice de massa corporal, que talvez não seja a maneira mais correta para definir a obesidade, mas é a mais possível em grande escala, que é um número matemático, qualquer pessoa pode fazer com papel e caneta, onde se pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado, a altura multiplicada por ela mesma, e vai dar um índice, que é um índice de quilos por metros quadrados. Esse número, o ideal é que esteja entre 20 e 24,9 e 25, vamos dizer assim, que é o peso normal. Quando esse índice está abaixo de 20, é baixo peso, por alguma situação de desnutrição ou alguma outra doença. Também não é saudável. Também não é saudável. E de 25 a 30 seria aquele paciente com sobrepeso, de 30 a 35 obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3, né, que já se denominou até a tal da mórbida, para as pessoas entenderem, né, que esse nome eu acho que não tem como você classificar uma pessoa com uma doença como obeso mórbido, já existe o rótulo pejorativo do obeso. Você imagina o obeso mórbido. Então é a obesidade grau 3 hoje. Né? E só que esse índice não é o mais correto porque ele pega o peso absoluto. Sim. Então assim, a gente tem que pressupor que é gordura, mas eventualmente um indivíduo extremamente musculoso, por exemplo, aquele peso é massa magra, que a gente fala, que não é uma obesidade, mas assim, a grosso modo, a gente consegue definir. Existem outros exames, um exame, por exemplo, que é uma balança de bioimpedância, ele consegue definir o que é percentual de massa magra, massa gorda, e aí a gente consegue definir. E a partir do momento que a gente tem esse paciente com sobrepeso, esse indivíduo ele deve ser tratado. A obesidade, ela é uma doença crônica? Uma doença crônica e incurável. Isso. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O que é uma doença crônica, né? E por que ela não tem cura? É uma condição do indivíduo, né? Aquele organismo ali, né? Estava pressuposto a isso, ele desenvolveu e a gente vai ter condições de tratar e manter esse paciente fora daquele índice de obesidade, fazendo com que ele não tenha as complicações da obesidade. Porque o que vai gerar maiores problemas para o paciente não é em si a obesidade,
mas são as as doenças complicações, que são as doenças que vão vir. Diabetes, pressão alta, doenças articulares, uma alteração na coluna vertebral com dores, alteração no joelho, doença do refluxo, que é azia, queimação, aquele desconforto, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que pode levar a transplante hepático, inclusive é uma das causas maiores de transplante hepático hoje nos Estados Unidos. Né? A obesidade é a maior causa? Neoplasias, né? Neoplasia gerando essa gordura no fígado mais grave, que chama esteatohepatite não alcoólica, né? Ou esteatose hepática. E vários tumores, tumores de mama, tumores de endométrio, neoplasia do cólon, do intestino grosso, estão relacionados com a obesidade. Isso são as complicações da obesidade, gerando diminuição da expectativa de vida, diminuição da qualidade de vida. Com certeza. Doutor, a obesidade ela pode ser genética também? Também. Existem algumas obesidades até bem mais graves, né? Então tem esse fator genético. Ela é multifatorial. Né? A obesidade ela tem muita relação com aquelas opções do indivíduo, né? Ela tem relação com o meio em que esse indivíduo está, tem relação com a genética e às vezes tem relações com eventos, vamos dizer assim, agudos da vida da pessoa. Eventualidades relacionadas a um fim de um relacionamento, a um quadro depressivo, depressivo, um acidente automobilístico em que esse indivíduo ficou acamado. Eu já tive um paciente no consultório essa semana que ele me relatou que aos 19 anos ele era um praticante de esporte, super bem, ele teve um acidente de moto, ele demorou 1 ano e meio para resolver todas as suas fraturas e ter uma reabilitação assim, né? E nessa fase ele ganhou 36 quilos, isso fazem 10 anos. E ele vem combatendo a obesidade, mas ele não conseguiu. E aí talvez a gente pense em algum tratamento mais específico, com cirurgia, algumas coisas assim. Né? Doutor, primeiro a gente está explorando esse mundo aí da obesidade para depois a gente falar da cirurgia, porque eu acho importante a gente dar esses contextos, né? Existe já crianças obesas? Existem crianças obesas, existe uma preocupação importante assim da pediatria com isso, porque se você colocar a obesidade como uma doença crônica e com o tempo ela vai levando as complicações, que era aquilo que a gente estava comentando, se essa doença quanto antes ela começa, mais grave ela vai ficar. Então você imagina, se a gente já tem as crianças obesas, nós vamos ter adultos jovens hipertensos, diabéticos, que seriam normalmente aqueles pacientes com 45, 50, 60 anos. Não, mas se já começou lá na infância, esses pacientes depois de 20, 25 anos com obesidade já vão começar a apresentar as complicações. Né? Então, a gente tem muito assim o início do problema com os norte-americanos. Então, a gente vê já os Estados Unidos muito preocupado com a obesidade infantil. Existem grupos de cirurgia bariátrica relacionados à pediatria, né? Já com resultados e com trabalhos sobre isso. Então, é uma coisa muito séria. Mas esses trabalhos com essas crianças seria mais com os pais, né? Para uma reeducação alimentar? Mais com os pais. Assim, eu acho que a obesidade ela tem algumas coisas específicas com relação à pediatria, mas é a prevenção, né? Toda essa parte multidisciplinar, alimentação, saúde pública, né? E aí com os pais, a parte psicológica do pediatra com os pais e o que eu quis dizer é que em algumas situações mais graves, existe até a indicação da cirurgia para esses pacientes. Para criança? Isso. Nossa, lógico que são casos assim muito específicos, discussão multidisciplinar com o pediatra, mas já tem serviços de cirurgia pediátrica fazendo esses estudos aí. Isso é triste, né? É muito triste. Quando a gente fala na obesidade também, eu acho que é importante a gente pensar no tratamento na prevenção. Que seriam aquelas medidas em que a gente não tem nem o indivíduo obeso ainda. Por exemplo, quando a gente vai hoje num supermercado, a gente se depara com várias opções de alimentação. Se a gente prestar atenção, a chance da gente comprar um alimento processado, mais calórico e até mais fácil de comer é muito mais fácil. Com certeza. E é mais barato até. Né? Então, e é mais rápido. Às vezes até a gente come isso dentro do mercado. Para você ir lá no setor dos alimentos mais saudáveis, vamos dizer assim, ou procurar uma verdura, isso ali leva tempo, né? E é difícil. Então, assim, essa política pública, ainda da gente conseguir direcionar a população de uma maneira mais fácil para a alimentação saudável, é difícil. Um desafio. A gente estava nisso há muitos anos atrás.
Aí o mundo modernizou e trouxe toda essa facilidade e agora a gente está com esse problema de novo, querendo voltar àquela nossa situação de 50 anos atrás, se você pensar. Então, falando nessa história da pandemia, eu acho que é muito isso. Né? A maneira com que as pessoas se alimentam também. Hoje em dia, a gente quase não tem horário do almoço durante os dias de trabalho. Se você for ver ali a segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, aqui na nossa cidade, que é uma cidade intermediária entre o interior e uma capital, mas é uma cidade que já dá para a gente ter uma noção, a cidade não para ao meio-dia. Não concorda? Ninguém almoça. Né? Eu lembro, quando eu tinha 10 anos assim, que a gente ficava pelo menos 1 hora sentado na mesa com meus pais ali almoçando, e eu acho que todo mundo, não é que a gente era uma família exemplo, todo mundo fazia isso. Então era uma alimentação, se comia um pratinho com a salada, comia com calma, bebia. Os consultórios dos gastroenterologistas na época, eles eram vazios, acho que nem tinha tanto gastro, porque ninguém tinha úlcera, ninguém tinha azia, ninguém tinha tanta queimação. Né? Hoje em dia, se você conversar com alguém que trabalha num banco, posso estar errado, mas eu já tive esses depoimentos no consultório, não sei se é geral, mas eles têm 15, 20 minutos de almoço, horário. Se você tem 15, a gente está aqui, então nós vamos ter 15 minutos de almoço. Para a gente ir a algum lugar comer e voltar, vai demorar 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. E o horário que você sentou para comer é 5 minutos. Né? Como faz isso? E até eu acho que tem essa questão mesmo da mastigação, de comer rápido, de comer... Muita gente come no celular, não está nem prestando atenção no que está comendo. Exatamente. Né? Então... E a saúde digestiva vai sofrer, e aí começa também a gênese, a obesidade, ela vai começando da seguinte forma: a gente vai maltratando então esse nosso tubo digestivo e introduzindo um índice calórico meio sem raciocinar. Nem o organismo está entendendo, porque está entrando tanto, mas é tão rápido que a pessoa come alimentos tão diferentes, e daqui a pouco vai causando uma inflamação no organismo. Essa inflamação vai lá nos receptores da saciedade e vai alterando essa saciedade. Isso desde a infância. E aí aquela sensação de bem-estar com o alimento, ela vai ficando doente. E vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais retardado esse tempo. E o indivíduo precisa comer ou um alimento extremamente calórico, gordurento, ou uma quantidade muito grande para se sentir bem. E isso é a doença obesidade, que a doença obesidade está muito relacionada à dificuldade da saciedade. Uma outra situação que fica nesses aspectos da obesidade é o sono. O obeso, ele tem uma característica que quando ele deita, o peso abdominal contra o tórax e uma alteração da anatomia do pescoço faz com que a respiração fique dificultada. Qualquer obeso que você pergunte para ele dormindo ou deitado no sofá, ele fica agoniado, ele não respira legal. Quando a gente vai dormir, à medida que a gente vai relaxando, a nossa musculatura vai relaxando, porque vão ser horas em que isso vai descansar para a gente usar o nosso corpo de novo, e a gente fica numa respiração ali bem lenta, calma, no meio da noite. Aquele sono realmente repousante, REM, que as pessoas falam. Isso deve ser 4 horas no mínimo durante a noite. Então vai ter a dormida, você chega nesse plano e daí nesse plano você relaxa o teu corpo. O obeso ele não consegue ficar mais do que 15 minutos ali, porque ele precisa... Então você vê aquele indivíduo roncando e puxando aquele ar toda noite, ele está brigando com o corpo dele toda noite. Então assim, ele não descansa. Ele acorda, né, com o corpo dele cansado de uma noite em que ele dormiu brigando, vai ter ansiedade, vai dar mais fome, vai dar dificuldade dele fazer atividade física, né? Então, e daí vira o ciclo. Isso. Né? Doutor, então agora vamos falar sobre a cirurgia em si, né? Você já falou sobre os graus, né, de obesidade, e a partir de uma pessoa que ela é sobrepeso, ela já pode procurar um cirurgião para se... não para fazer a cirurgia, claro, mas para se orientar, ou a gente aconselha já o obeso grau 1? Como é que funciona nesses casos? Eu acho, Aline, assim, primeiro, a gente quando está diante da obesidade, a gente tem que entender que a gente precisa tratar a obesidade. A gente não precisa fazer X ou Y tratamento. A gente não precisa operar, a gente não precisa colocar um balão intragástrico, não precisa usar o remédio tal, a gente não precisa fazer tratamento com nutricionista, a gente tem que fazer tudo isso. Ou fazer o que for da melhor maneira possível.
A escolha do atendimento não é uma coisa tão simples e não é um número só. Mas, para tentar passar uma ideia assim mais geral, a cirurgia, normalmente, ela é orientada para aqueles pacientes que têm uma obesidade de grau 2, que é aquele IMC acima de 35, com doenças associadas, ou acima do 40, que seria o grau 3. Esses pacientes já devem ter sido expostos a tratamento clínico supervisionado por médico que tenha traquejo no tratamento da obesidade, né, uso ou não de medicações, né, e tentativas de alterações da parte nutricional e tudo isso. Quando você vai para a prática, você conseguir determinar isso aí de uma forma específica é muito difícil. O que eu estou querendo dizer? Você tem um paciente, por exemplo, com peso para fazer a cirurgia, ali com obesidade de grau 3, por exemplo. Aí, será que esse paciente já fez algum tratamento de maneira correta ou não? Será que ele se empenhou? Será que a gente precisa tentar mais uma dieta? Vamos operar? Porque a cirurgia, quando a gente define ela e faz, a gente não tem aquela opção de falar assim, vamos desfazer? Né? Como um tratamento clínico que separa o remédio e tudo bem. Então, essa indicação da cirurgia tem que ser muito bem pensada. Leva um tempo. E o paciente ele tem que ser informado. Eu acho que o que vai ajudar muito nessa definição é a informação, é a troca de informações da equipe com o paciente. Eu tento definir assim o tratamento cirúrgico da obesidade em 3 estágios, que é o pré-operatório, aquela fase em que o paciente procura um serviço para ver se é o caso de cirurgia ou não, o transoperatório, o perioperatório, que é a fase do hospital, e o pós-operatório. Não vejo nenhuma das 3 mais importante do que outra. As três são importantes e se a gente errar em alguma delas, vai tudo para o beleléu. Então, por exemplo, o pré, que ninguém dá muita importância, é importante a gente explicar tudo que pode acontecer para o paciente, tentar entender se existe alguma coisa para ser feita, não cirúrgica, e para isso, eu acho que o cirurgião tem que dividir essa responsabilidade com outros profissionais, principalmente Quem são esses o endocrinologista, o nutricionista, o fisioterapeuta, a psicóloga, né, outros médicos de especialidades específicas, um paciente que tem um problema cardiológico, por exemplo, né, para que todos esses médicos também olhem para o paciente e falem, não, eu acho uma boa cirurgia. O endocrinologista, a senhora já está comigo aqui faz 2 anos, a gente já usou várias classes de medicamentos, a senhora perdeu peso, mas voltou a ganhar. Então, tudo isso eu acho que tem que ser discutido. Por exemplo, é o número, a gente já discutiu, tem lá o 35, peso dividido pela altura ao quadrado. Às vezes eu recebo um paciente no consultório que, fazendo o cálculo, dá 32. Então, esse paciente está fora da indicação, ele tem obesidade de grau 1. E ele fala para mim assim, Ricardo, eu estou há 1 ano e meio usando um análogo de GLP-1, que são as canetinhas ali, para a obesidade, tratamento, obesidade? Né, que é uma classe nova de medicamento que vem com os resultados excelentes. Né? Depois vamos falar um pouquinho sobre falar. E esse paciente está usando essa medicação e ele fala para mim assim, não, se eu paro de tomar, eu ganho peso. Eu tinha 15 quilos a mais antes de tomar, eu só fico assim com esse remédio. Então, como que... Será que ele tem indicação de cirurgia ou não? Entendeu? Claro Por quê? Que sim, Claro que sim, porque se ele... Vamos parar, vamos esperar ele engordar, para dele entrar naquele índice para a gente operar. E a gente operando ele com mais obesidade, a gente vai operar um paciente com mais risco cirúrgico até. Né? Então, tudo isso é uma coisa assim ainda que tem que ser um pouco mais trabalhada, para a gente conseguir entender melhor como que a gente pode estratificar. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essas canetas. É uma medicação, então, que ela controla? Isso. O que ela faz? O tratamento da obesidade passa pelo tratamento medicamentoso também em alguma fase, né? Então, vou explicar um pouquinho assim, o tratamento da obesidade está muito relacionado com atividade física, com cuidados da alimentação e, vamos dizer que essa fase inicial não deu certo, a gente pode lançar mão dos medicamentos. O tratamento medicamentoso, ele nos últimos, talvez 5 anos para cá, ele evoluiu muito com a indústria farmacêutica conseguindo isolar moléculas semelhantes a um hormônio que o nosso organismo produz, que é o GLP-1, e esse hormônio feito para os pacientes tomarem, que é o hormônio que vai dar a saciedade, de uma forma mais ou menos geral. Porque se a gente entender o nosso tubo digestivo, a hora que você come, a comida entra no teu tubo digestivo e começa a trafegar pelo teu estômago, pelo teu intestino. Quando ele chega numa área do intestino, sai
um hormônio do teu intestino e vai lá pro teu cérebro e fala assim, ó, dá uma segurada aqui porque nós já estamos cheios. Isso é hormonal, são as mensagens, assim, como se fosse um exército que tem um sinal de fumaça. É uma fábrica ali que tem as interligações, e essas ligações são os hormônios. Esse hormônio, se isolado e tomado, né, de forma exógena, como tomado no caso aqui, ele é subcutâneo, é uma injeçãozinha, tipo uma insulina, vamos dizer assim. E isso vai dar essa saciedade, né, em algumas situações. E aí, aquilo que a gente comentou também, a gênese da obesidade é a saciedade. E a gente não tinha nenhum remédio que ia nisso. A gente tinha muitas medicações que faziam o quê? Hiperestímulo. Né? Então as pessoas ficavam mais agitadas, com sono alterado, e isso gasta energia e faz as pessoas emagrecerem. Mas um custo alto, né? Um custo alto e assim, não é saudável. E não é durável. Não tem como a gente deixar a pessoa com um tratamento desse durante anos. E agora, esses medicamentos que vão direto na saciedade, é uma porta que se abriu. Doutor, mas não se corre o risco de algumas pessoas que não são obesas usarem esse medicamento para tentar essa indústria de emagrecer? Isso, é Victoza, Saxenda, Ozempic, é disso que a gente está falando, talvez para deixar mais claro, né? Assim, as coisas certas... E se tem algum efeito também? Se tem alguma coisa que pode causar? As coisas certas e as erradas, elas acontecem em qualquer esfera da nossa vida. É óbvio que vai ter uso indiscriminado. Eu acho que isso é óbvio, por isso que tem as regulamentações. Só que um uso assim bem indicado, né, com profissionais sérios e que estudam, o resultado é espetacular. Né? Agora, o que ainda pega muito? Custo. Né? São medicações que estão vinculadas à patente das indústrias que idealizaram a medicação. Então, são medicações... Tem o novo medicamento que chama Mounjaro. Ele é um remédio que é $1.000 mensal, a medicação. E é um tratamento que tem que ser feito a longo prazo? É doença crônica, aquilo que a gente está falando. Né? Então é uma doença crônica e que a gente não tem como você propor para o paciente tomar 1, 2, 3 meses. Pode ser que esse paciente durante esse tempo perca peso, engrene, né? Tudo isso, mas assim, aquela inflamação do receptor lá da saciedade, para ele desinflamar, vai tempo. Às vezes você está diante de um paciente que ele está 40 anos obeso. Sim. Como que a gente vai achar uma coisa assim que vai resolver? Né? E, doutora, a gente estava falando sobre essas doenças que estão associadas à obesidade. Alguma pessoa que não é obesa, mas que tem alguma dessas doenças e que... não posso dizer que não é obesa, talvez não nesse grau, né, que precisa ser operado, mas que tem alguma doença também pode ser um indicativo de fazer uma cirurgia para tentar melhorar essas condições? A gente entra mais ou menos numa área mais nova, vamos dizer, que a gente sempre se pauta em evidência científica e o tempo ir andando para conversar. Eu acho que do ponto de vista bem estabelecido, assim, né, ainda não tem isso, mas já tem muita evidência que é o seguinte: o diabetes é uma doença que está muito relacionada com a obesidade, mas em alguns casos não. Mas tem vários obesos, principalmente esses obesos grau 3, que desenvolvem a obesidade por resistência periférica à insulina e pela própria obesidade. E tratando a obesidade, teoricamente, esses pacientes também melhoram da diabetes. E sempre se pensou nisso. Só que com o tempo começou a entender que você fazia cirurgia no indivíduo e ele tinha perdido muito pouco peso em relação ao total e a diabetes dele já estava controlada. Um indivíduo, por exemplo, de 170 quilos que você operava, passava 15 dias, a pessoa perdeu 15 quilos, continua com muito peso ainda, 160 quilos, mas se a glicemia dele estava controlada. E aí começou-se a se estudar, sempre tem o Isaac Newton, e entender que existe um mecanismo metabólico para o controle do diabetes, que é mais ou menos aquilo que eu falei do GLP-1, que é um hormônio que ele sai do pâncreas e ele estimula também a produção de insulina, entendeu? E daí o pâncreas começa a produzir insulina, o GLP-1 sai do intestino, vai lá no pâncreas e fala assim: ô seu pâncreas, o Ricardo comeu um monte aqui, deve estar cheio de açúcar no sangue dele, produz insulina aí para nós? Se a gente de alguma forma, pegar essa área que produz o GLP-1 no intestino e colocar essa área do intestino mais próximo da boca da pessoa, quando ele come, esse estímulo fica muito mais rápido, né? E muito mais forte. Então, desde que o paciente tenha um pâncreas, vamos dizer, que produz insulina, ele vai ter um estímulo mais potente e esse paciente vai tratar o diabetes. Né? E aí, você pensando nisso, você pode pegar indivíduos
que é isso que você falou. Isso. Não obesos ou não tão obesos. Você foi muito bem, porque quando você falou, mas normalmente é com obesidade. É difícil você ter um indivíduo magro com diabetes tipo 2. Normalmente quem é magro é aquele diabetes tipo 1 da infância, assim, já. Mas você pega um indivíduo, talvez com IMC de 27, por exemplo, sobrepeso, né, e diabético, e você faz essa cirurgia e você trata, né? Aí com uma técnica, talvez um pouco diferente da técnica bariátrica. Isso, vamos falar das técnicas, doutor. Quais são as que existem? Assim, se você for ver na literatura, existem umas tantas, 20, né? 30, hoje a gente chama de... O que você utiliza mais, né, talvez? Para ser mais didático, assim, são duas técnicas principais, assim, que é o bypass gástrico, que é uma cirurgia em que a gente faz cria um novo estômago bem pequenininho, que é o que está ligado no esôfago, uma bolsa gástrica, a outra parte do estômago fica do lado ali, mas ela fica preservada dentro do abdômen. Mas ela fica inativa. Não é inativa, ela fica viva ali, a qualquer mas momento. Não é usada? Não é usada. Ah, tá, não é usada. Não é inativa, eu acho que ela fica exclusa do trânsito. Ah, tá bom. É como se a gente vai criar um desvio, uma estrada um pouco mais rápida para o lugar que a gente vai, mas aquela estrada antiga, ela está ali. O momento que a gente quiser passar nela de novo, a gente vai poder passar. Tá. É mais ou menos isso o bypass. Como se fosse, eu não sei como que está aquela ponte antiga de Laguna. A ponte de Laguna, ela está ali a nova, mas tem a outra ali do lado, menorzinha, que não funciona assim, né? Mas aí faz essa bolsa pequenininha e a gente traz uma parte do intestino, que era uma parte mais distal, e faz a costura ali nessa bolsa. Liga ali. Como a gente pega essa parte do intestino lá de baixo e coloca nessa bolsa, vai acontecer esse estímulo, por exemplo, da insulina, né? E vai acontecer o estímulo também da saciedade. Então, a cirurgia bariátrica hoje, ela não tem esse conceito tanto de restrição. A gente não vai atrás de um procedimento em que a gente vai deixar o paciente com dificuldade de comer. Antigamente era assim. Eu peguei a fase que a gente colocava um anel no estômago. Então, a gente fazia essa bolsinha e ainda colocava um anel para não passar. Para diminuir mais. Um nó, para não passar, porque o paciente tinha que ser punido. Ele não podia comer. E hoje não entende mais assim. A gente entende mais o conceito metabólico da cirurgia, que são essas alterações dos hormônios, trazendo a saciedade, o paciente desinflamando. E aí também tem uma outra coisa que a gente hoje bate muito no ponto, que é o seguinte: a gente tem que dividir essa tarefa com o paciente. E com outros profissionais, mas principalmente com o paciente. O paciente tem que estar ciente, aquilo que eu falei para você do pré, do trans e do pós. O paciente tem que estar ciente que ele tem que participar do processo, e é um processo. O que é ele participar do processo? As escolhas alimentares e ganhar massa muscular. Com atividade física. Com atividade física. Eu pergunto para os pacientes assim, no consultório, 3, 4, 6 meses de cirurgia e atividade física. E aí, alguns falam assim, então, doutor. Quando eles começam com então, doutor, aí vai vir uma cascata de desculpas. Entendeu? É o filho pequeno, é a academia que tem um monte de coisa. Tá. Por quê? Porque o paciente está negociando com aquilo. E não deve ser isso. Assim, é uma orientação médica. Eu passo, você fez um diagnóstico de pneumonia, eu te passo um antibiótico. Você provavelmente vai tomar independente do gosto, independente se é caro. É um tratamento para toda doença. A atividade física, nesse pós-operatório de bariátrica hoje, está muito comprovado que é tratamento. Não é porque vai ficar com a perninha redondinha, bonitinha, ou com o abdômen não sei das quantas. É porque vai evitar o reganho de peso e vai melhorar a massa muscular. E aí, além do bypass, né? Isso, tem o bypass, que é esse desvio, e tem a gastrectomia vertical, ou sleeve, que é a manga, né, de blusa, assim, em inglês, que é uma cirurgia só do estômago. Né? Não tem a parte intestinal nesse sleeve, ou gastrectomia vertical. O estômago é uma bolsa e a gente faz uma secção vertical nisso e transforma o estômago como se fosse um tubo, como se fosse uma manga de uma blusa mesmo. E isso tira uma área do estômago que produz hormônios da saciedade também, né? Faz com que a comida passe mais rápido e tem também todo esse conceito aí de saciedade e de melhora da obesidade. Doutor, e aí cada caso para você ser recomendado tanto essa cirurgia quanto essa depende da avaliação. É individual, assim, tem situações em que a gente tem que fazer uma cirurgia, né? Ou é indicação formal de fazer bypass, por quê? O paciente tem muito refluxo, por exemplo.
azia, queimação. Nesse caso, o bypass. A gente fala, botou um balão. O que é o balão? O balão é um tratamento endoscópico, né? Não é um tratamento cirúrgico. É um tratamento endoscópico. Mas também é para diminuir o estômago? Ele vai diminuir a capacidade do estômago. Mas utiliza também para tratar a obesidade? Para tratar a obesidade. É o balão intragástrico. É um dos tratamentos. A gente tem os remédios, tem a cirurgia e tem o tratamento endoscópico. Hoje o tratamento endoscópico assim, mais estabelecido é a colocação de um balão intragástrico, que é um balão em torno de 600, 700 ml de um líquido, que normalmente é soro fisiológico, junto com uma solução bem azulada, assim. Porque se furar o balão... Tem que saber. Depois a gente explica. Vai aparecer na urina. No xixi. Que cor que vai sair o xixi? Azul. Não. Rosa. Que cor que é o xixi? Amarelo. Não, tem que ser branco, na verdade, transparente. O xixi? Não, se você tomar muito líquido, vai ser branco. O xixi normalmente é amarelo. Tá, amarelo. O líquido é azul. Amarelo com azul? Verde. Verde, né? Cores isso. primárias. Isso aí, cores primárias. Não sei se mas eu acertei. Não, mas então, o balão, ele fica mais ou menos assim, um terço do estômago, mais no fundo do estômago ali, e ele vai dando aquela sensação do estômago cheio, né? Saciedade. Mas isso funciona, então, só até um certo ponto, porque senão todo mundo usaria um balão e não precisava fazer a cirurgia grátis. Sim. Ele não dá para comparar com a cirurgia. É só um momento para você ficar um tempo E eu acho que assim, o doente, obesidade grave, grau 3, hipertenso, diabético, não é o balão, é a cirurgia. Agora, uma obesidade, por exemplo, recente. Lembra que eu te falei que algumas situações agudas da vida podem levar à obesidade? Você teve uma gestação. Durante a gestação, por situações, você ganhou 30 quilos. Depois da gestação, deu aquela piradinha e ganhou mais 10. Então, você está com 40 quilos em um período de um ano. Você passou 30 anos com peso que não é aquele teu. Então, a tua obesidade ela é uma obesidade aguda, vamos dizer. Se a gente der um choque nela, a gente tem chance. Entendi. Então, talvez, nesse caso, a gente consiga colocar um balão, usar essa medicação por um tempo e colocar essa menina de novo naquele peso dela. E ela vai voltar àquela vida dela. É lógico que tem uma criança no meio, toda uma situação, mas para você entender que às vezes dá para a gente usar o balão num caso desse. Talvez num sobrepeso. Sim. Né? Dá para se usar o balão também naquele obeso tão grave que é muito risco cirúrgico. Aí ele tem que diminuir um pouco o peso Isso, a gente vai diminuir um pouco. O paciente tem 350 quilos. Você vai diminuir um pouco o peso, você vai melhorar um pouquinho ele para fazer a cirurgia. Também tem essa indicação. Doutor, tem um setor na Unimed, que é o Viver Bem, que um dos braços desse setor é o da cirurgia, né? Onde os pacientes eles passam por diversos especialistas para realmente ser aprovado. Porque, como você falou, é uma decisão séria, né? É uma decisão que a pessoa não pode ir lá simplesmente, eu quero operar porque eu quero, é estético, não. Não. Então, assim, existe uma preparação psicológica, a pessoa ela tem que estar preparada mentalmente para fazer uma cirurgia dessa, Muito, né? Eu acho que ela tem que estar preparada e muitas das vezes a gente até julgava a pessoa preparada e a gente acaba se surpreendendo. É lógico que você não consegue prever o futuro, mas a gente faz o máximo para que a gente não incorra nesse erro, mas às vezes pode acontecer. Porque depois que a gente faz a cirurgia, a gente não tem aquela oportunidade de desfazer. E o que pode complicar? Porque uma pessoa que está em casa agora, ela pode falar, não, gente, mas é só ir lá operar, depois eu não vou comer mais, é simples e é isso aí, acabou. Mas, na realidade, como é que funciona, doutor? Assim, é uma mudança importante. Eu acho que a pessoa tem que entender o processo. E eu acho que a grande complicação hoje da cirurgia é a pessoa não se adaptar. A pessoa perder a oportunidade. Hoje a cirurgia ela é extremamente segura, com índices de complicações assim baixíssimos, mas o que a gente vê? A pessoa perdendo a oportunidade daqueles 12 meses de ouro, que é o pós-operatório inicial. A pessoa vai passar por uma fase da vida dela em que ela vai estar sendo exposta a situações que ela não conseguiria fazer. Eu brinco com as meninas no consultório que ela vai entrar numa calça 38. A hora que ela estiver naquela calça 38, ela não pode se sentir satisfeita e resolvido. Ela tem que falar assim, gente, eu preciso ir na academia, isso aqui não vai ficar assim sempre. Entendi, tá. Então eu preciso preparar o paciente para que ele atravesse esses 12 meses, mais ou menos de uma forma simbólica, eu coloco 12 meses, mas da maneira assim que as mudanças sejam mais efetivas possíveis e duradouras. Porque senão volta. Volta. A doença ela não vai ser curada, ela vai estar ali. Então, assim, ela não vai voltar se o indivíduo continuar praticando o hábito. Eu nunca vi no consultório alguém que faz atividade física
come de uma forma regulada, pode tomar eventualmente alguma coisa calórica, uma festa, alguma situação assim, reganhar peso. Isso não existe. Existe o paciente que reganha peso, o paciente que desgarra do consultório, não faz atividade física, né, come muito doce. Então, assim, a gente tem que usar essa equipe multidisciplinar, o Viver Bem, para a gente conseguir dar mais argumentos para o paciente e também dar mais munição para ele. Isso. Né? E também a gente pegar aquele paciente que não está na hora de operar. Com certeza. Né? Tem pacientes que não estão, por exemplo, o paciente pode chegar para mim, eu converso com ele, ele tem um índice, ele tem doenças associadas e tal, mas ele quer fazer a cirurgia segunda-feira e semana que vem ele quer começar a trabalhar e ele tem um casamento daqui 30 dias que ele tem que entrar no terno dele, e para isso que ele quer operar. Tá entendendo? E aí não vai dar certo, ele não entendeu ainda. Por outro lado, em pensando em cirurgia, a pessoa tem que, a hora que ela tem a indicação, ela tem que falar assim, que responsabilidade. Né? Porque agora eu tenho que manter. Vai ter que manter, vai ter que ter o hábito. Disciplina, né, doutor? Disciplina e o hábito. Né? Porque à medida que ela tem o ganho do peso, então o organismo dela fica apto a fazer aquilo ali. Porque o obeso, às vezes, ele não consegue, não por disciplina, é porque o organismo dele não deixa. Não deixa. E aí, ela tem o organismo para fazer aquilo, mas às vezes não entra, porque o resultado já veio também. Sim. Então você pega uma pessoa com 8, 10 meses de cirurgia, talvez com o peso que ela quis, com a parte estética que ela quis, para que ela vai na academia? Entendeu? A gente vê isso um pouco no consultório e daí fica postergando. E isso que a gente estava conversando antes de começar o videocast, que é sobre esse pós-acompanhamento, assim, que é o tanto que é importante ter essa equipe ainda acompanhando depois esses pacientes. Então, por isso que a gente vê o Viver Bem, né, com uma atuação importante, que é nesse apoio, nessa ajuda da indicação do pré-operatório e nesse acompanhamento pós. Que o paciente vai ter todo esse suporte para a gente conseguir, da melhor maneira, a gente conseguir manter ele no caminho e desenvolvendo o hábito. Doutor, depois da cirurgia, além de atividade física, enfim, mudança de alimentação, existem algumas vitaminas, alguns procedimentos diferentes também que são aplicados para esses pacientes? Então, as duas técnicas que a gente comentou, elas são alterações do tubo digestivo normal, né? A gente não consegue, talvez, ter a noção de que a gente vai fazer alguma coisa melhor do que já está feito ali. Do ponto de vista do criador. Será que a gente vai conseguir melhorar o que já está feito do tubo digestivo? Acho que não. Então a gente piora o tubo digestivo um pouco, às custas do tratamento para a obesidade. Para isso, a gente tem que adaptar esse paciente para que ele consiga manter as vitaminas e várias situações assim normais. Isso, normalmente, é interessante ter medicação, que seria um polivitamínico, uma dosagem. Tem umas suplementações, então. Isso, tem umas suplementações. Eu não vejo a cirurgia bariátrica como uma troca. O paciente tem várias doenças e vai trocar por outra que é a desnutrição. Não vejo isso. Tá. Por quê? Porque existem vários pacientes no pré-operatório que estão com as vitaminas baixas. Quem de nós que não toma vitamina? Né? Às vezes você não toma porque você não faz exame. Né? Então, eu acho que isso, primeiro. Segundo, o controle da deficiência vitamínica no pós-operatório, ele é muito factível. É muito fácil de você manter suas vitaminas normais no pós-operatório. Talvez com um comprimido diário. Mas é muito fácil. Não quer dizer que você vai ter problemas. É lógico que não é mil maravilhas. Eu não estou querendo aqui passar também uma imagem que não existem situações mais difíceis. Você pode ter situações, por exemplo, de mulheres que têm alterações menstruais importantes. Queda de cabelo, não tem? Um volume menstrual forte, isso gera mais queda de cabelo, pode gerar uma anemia, pode gerar uma dificuldade da gente manter o ferro, que é uma matéria-prima do sangue. Então, tem situações que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Tem pacientes que não fazem todo esse acompanhamento e usam bebida alcoólica, não se alimentam direito. Como vai estar essa parte vitamínica? Ruim, né? É por causa da cirurgia? Talvez também, mas é por causa da cirurgia vindo com o hábito e vindo com uma não
assertiva educação lá no pré. Talvez a gente não identificou que esse paciente não estava pronto. Tem várias coisas assim. Talvez o paciente também teve situações na vida dele que a gente sabe que às vezes acontecem coisas que às vezes a nossa parte psicológica fica difícil. Você pode começar a ter uso de alguma bebida alcoólica, alguma coisa. Mas, doutor, se o paciente fizer todas as etapas corretas, se ele estiver preparado, se ele depois fizer uma atividade física, mudar o estilo de vida, a cirurgia, ela é eficaz. É o tratamento mais eficaz para a obesidade, e aí é mais de 90%. Só que tem que ter esse comprometimento. E você tem pacientes que com certeza já fizeram a cirurgia há muito tempo e que estão até hoje conseguindo manter? Tem muitos pacientes. A gente fez a primeira cirurgia aqui em 15 de agosto de 2006. Foram 3 pacientes. A gente acompanha ainda esses pacientes. A gente busca muito esse acompanhamento a longo prazo. Uma das buscas do nosso atendimento, do nosso grupo, a gente tem um grupo de cirurgia bariátrica, que a gente tem 4 cirurgiões. E a gente busca esse acompanhamento a longo prazo. E a gente vê esses pacientes muito bem a longo prazo. Né? Isso é muito importante, né, doutor? A gente está com o nosso tempo já encerrado, mas porque passou rápido, né? Mas, doutor, eu acho que o que fica de tudo isso, da nossa conversa, né, toda, é realmente as pessoas olharem a obesidade de uma forma diferente, né, como sendo uma doença mesmo crônica, que precisa de tratamento, né, principalmente nesses casos onde a obesidade ela já alcança um grau maior. Procurar ajuda, né, procurar um especialista, nutricionista, enfim, toda a equipe multidisciplinar que você citou. E eu acho que o psicólogo, enfim. Mas eu acho também que uma das coisas que a gente conversou aqui que foi muito importante foi os pais estarem atentos às crianças, à alimentação dessas crianças. Muitos pais às vezes acham que eles têm um filho obeso, mas eles olham e falam, não, mas daqui a pouco vai crescer, né? E é assim mesmo, e é criança. Então, assim, não tem esse olhar mais atento realmente de como está a alimentação dessa criança. Então, eu acho que a gente pincelou vários assuntos aqui que são muito importantes. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui por a gente ter falado sobre tudo isso. Mas também quero que você deixe o seu recado tanto para os pais quanto para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu que agradeço. Eu acho que você finalizou aí com chave de ouro, eu concordo com tudo. Eu acho que essa prevenção lá no início é fundamental. Não vejo também a outra ponta do tratamento como uma eventual cirurgia, uma derrota, ou assim, agora vou ter que fazer a cirurgia porque não deu nada certo. Graças a Deus que existe essa possibilidade também. E o mais importante é a gente buscar informação de forma correta. A gente também vê um pouco esse lado assim de ter algumas situações meio deturpadas do ponto de vista de tratamentos, coisas mirabolantes, fantasiosas, com resultados extraordinários em semanas e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Procurar profissionais capazes que veem a obesidade de forma séria e entender que o tratamento é muito importante em mudança do hábito e atividade física. Com certeza. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Valeu. E o Viva Saúde fica por aqui. A gente tem um novo encontro quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero você. Até lá.